Bom dia! Como é que vocês estão, pessoal? Eu espero que bem, viu? Nós demos uma pequena sumida porque nós estávamos fazendo algumas coisinhas, mas nós estamos hoje com a lição, nós dois, para darmos a sábado, domingo, segunda e terça-feira um resumão. Deixar ela ir embora, né? Porque ela só gosta de aparecer em momentos específicos. Só quando ela se intromete. Isso é ela, viu? Mas vamos pro vídeo, né? A lição dessa semana começa com a tirinha, que está no sábado, que está aparecendo aqui. Na tirinha, nós podemos ver Moisés, ele notando a sarça ardente, então ele olha perplexo para a sarça, e logo após ele tira as suas sandálias. O título da tirinha é Eu no meu dia mais tranquilo, e o título da lição dessa semana é Encontro com Deus. A partir da tirinha, do texto-chave e do título, anote suas primeiras impressões sobre o que se trata a lição. E aí já pede, né? E pra vocês ficarem sabendo, o texto-chave dessa semana é Êxodo 3 e 4, tá certo? Então dê uma estudada, porque é um estudo bem bonzinho, que você vai compreender melhor e mais profundamente. Então é sempre bom você estudar em casa, ler direitinho. A gente separou alguns versículos, Jonas separou alguns versículos para ler e explicar, e a gente vai começar um pouquinho. Eu vou dar uma falada mais por cima, mas é para vocês olharem. Mas o que eu acho que a lição dessa semana vai se tratar e o que eu acho que a tirinha quer passar, e com esse título, Eu no meu dia mais tranquilo, é que Moisés estava em mais um dia tranquilo, mais um dia de pastoreio, até que do nada ele viu uma sarça pegando fogo que falava com ele e se dizia ser um Deus. Então, eu acho que essa mudança drástica no dia corriqueiro de Moisés vai ser algo chave na lição dessa semana. Eu separei uns versículos. Eu separei Êxodo 3, do 1 ao 8, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado do oeste do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça ainda não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O texto de Êxodo 3 vai começar com a apresentação de Deus para Moisés. Deus vai se apresentar para Moisés e falar quem ele é. E Moisés vai questionar e fazer algumas perguntas a Deus, que vocês podem ler o texto inteiro na casinha de vocês. É interessante notar que Deus pede para que Moisés tire a sandália dos pés, porque uma cultura que Moisés sabia, e uma forma que Deus sabia que ele poderia mostrar a Moisés que ele era Deus, era que quando você estava em um solo sagrado, quando uma divindade ficava em um lugar, aquele lugar se tornava solo santo, lugar santo, e você precisava remover as suas sandálias. Só um parêntese. E no Êxodo 4, eu vou ler do 11 ao versículo 17. Mas o que antecede é que após Moisés aceitar a missão que Deus deu a ele, Moisés ele começa a perguntar: como que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? Eu não consigo, eu sou ruim de língua, eu não consigo falar, eu não sei se vai dar certo. Aí Deus fala no versículo 11: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que deve falar. E mais uma vez Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras, e eu serei com a sua boca, e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer.
Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esse bordão com o qual você fará os sinais. Como eu falei antes, Deus se apresenta para Moisés, Moisés aceita a sua missão, e Moisés aceita o sinal que Deus preparou para que ele mostrasse ao povo e mostrasse ao faraó, que é o cajado que ele usaria para fazer todos os milagres através de Deus. E mais para frente, nós temos Moisés voltando para o Egito, se encontrando com o seu irmão, até que eles vão, se apresentam ao povo de Deus, e lá eles começam a missão de Moisés. Na lição de domingo, nós temos, para falar um pouco mais por cima, começando com o título, que é Terra Santa, e o comecinho que fala: Como você conheceu a Deus? Algumas pessoas que vieram a crer em Jesus lembraram de um momento específico, quando sua vida mudou drasticamente após o encontro com o Senhor. O restante da lição de domingo, para não ler ela completa para vocês, porque ainda temos muito pela frente, é basicamente o que eu tinha falado sobre a tirinha, que inesperadamente Deus se apresenta a Moisés no meio da vida dele, como ele já vivia, como ele vivia todos os dias normalmente, e parece que tudo muda. A narrativa esclarece essa questão, quando em Êxodo 3:4, o próprio Deus falou com Moisés. Por causa da santidade daquele que falava, Moisés foi instruído a tirar a sandália dos pés. Tudo mudou naquele momento, quando Deus revelou a Moisés que ele seria o responsável por liderar Israel para fora da escravidão. Da vida simples de pastor, Moisés estava prestes a ser lançado à liderança de uma nova nação. E isso enquanto ele pastoreava ovelhas. Deem uma olhada na lição de domingo, vejam com cuidado, estudem e vejam aqui o Mergulhando no Fundo, que vai estar aparecendo aqui por um tempinho, para que vocês possam escanear o QR Code e possam mergulhar mais fundo. Esses foram os meus comentários e agora vamos ficar com os de Kelinha. Bom, gente, eu fiquei com segunda e terça, e segunda-feira tem como tema Chamado para Libertar. E eu acho bastante interessante que aqui já começa falando que Deus chamou Moisés da sarça ardente, pedindo-lhe que não se aproximasse mais. Sabendo que Moisés estava perplexo, ele rapidamente se identificou. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E em seguida explicou o motivo de sua aparição, que fala que desci a fim de livrá-lo. Essa libertação estava sendo preparada há séculos, ou seja, há muito tempo. Tanto que especificou aqui em Gênesis, está aparecendo aqui o capítulo que vocês têm que ler, que é Gênesis 15, que principalmente grifa o versículo 13 e 14. E aqui fala que Deus se referiu aos hebreus como o meu povo. E se lermos o texto bíblico de forma apressada, poderemos ignorar essas palavras, mas elas são fundamentais para entender o restante do livro. E a gente sabe que os israelitas eram o povo de Deus. Talvez você esteja pensando, claro, eles eram descendentes de Abraão, mas se realmente eram o povo de Deus, por que eles estavam naquela situação? Por que eles eram escravizados? Por que eles estavam passando por aquela situação toda? Por quê? Por quê? E sempre tem muitos porquê, porque eles estavam sofrendo, né? E a gente tende a questionar demais sobre isso, sobre a situação que a gente passa, sobre a situação que eles passaram. E aí a lição até fala: nós não temos as respostas para todas essas perguntas, mas a gente tem a certeza de que Deus estava sim cuidando do seu povo. Deus estava sim olhando para o povo dele. Ele nunca desviou o olhar daquele povo que estava passando por coisas difíceis. Ele estava lá observando e cuidando deles. E ele sabia que no momento certo ele teria que agir, tanto que ele mandou uma pessoa para que fosse e libertasse e ajudasse eles a se libertar dessa escravidão. E as coisas não acontecem no tempo que a gente deseja ou quando a gente quer. A gente sabe que é tudo no momento de Deus, tudo no momento certo. E aqui fala que Deus se importa, mesmo quando não age tão rapidamente quanto gostaríamos. Porque muitas vezes a gente quer que seja no nosso tempo e não no tempo de Deus. Porque a gente sabe que o nosso tempo, muitas vezes muitas vezes não. 100% não é no tempo certo, entendeu? Porque o tempo de Deus é um tempo que Deus sabe que deve agir, entendeu? Porque vai que ele agisse num tempo que a gente quisesse e muitas besteiras fossem acontecer, entendeu? Porque Deus sabe o tempo certo das coisas, então a gente não deve apressar. E aqui fala que desde o início Deus deixou claro que estava agindo para libertar Israel.
onde Moisés falhou ao matar o egípcio, Deus teria sucesso ao ferir o Egito. No entanto, quando Moisés soube que deveria ir até o faraó para falar sobre essa libertação, ele protestou. E essa foi uma da primeira das 5 tentativas que ele recusou o chamado de Deus. Ou seja, Deus persistiu muito aí com Moisés porque Deus sabia que seria ele, entendeu? Deus sabia que ele seria o que teria que fazer todo esse trabalho. Ele seria capaz de liderar esse povo, ele seria capaz de cuidar desse povo. Por mais que Moisés colocasse diversos empecilhos, diversos problemas, de que não era capaz, de que ninguém ia acreditar nele, ninguém ia escutar ele, Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabia de tudo isso, entendeu? Por isso que ele confiava e ele sabia que uma hora Moisés ia se permitir, entendeu? Ia se permitir e acabar aceitando o chamado dele. Por mais que a gente muitas vezes, mas por que Deus persistiu com Moisés? Ele não persistiu com você? Ele não persiste comigo? Então por que ele não poderia persistir com Moisés também, entende? É que a gente tende muito a olhar para as coisas do passado e dizer por que as coisas foram feitas desse modo, por que isso aconteceu, se fosse eu tinha percebido antes, se fosse eu tinha sido mais inteligente. Não, não é assim, gente. Com certeza, se a gente estivesse no lugar deles, a gente com certeza teria feito muito pior. Então, eu acho bastante interessante a gente parar para pensar nisso, parar para pensar no que eles estavam vivendo, parar para pensar o que se passava na cabeça de Moisés, porque com certeza Moisés foi um choque para ele sobre todo esse trabalho que ele teria que fazer, teria que ir na frente de Faraó, falar com ele sobre a libertação do seu povo. Ele tinha que ir e cuidar de todas essas pessoas, liderar essas pessoas, não é um trabalho fácil. Então, com certeza ele sentiu a pressão na cabeça dele, com certeza ele sentiu essa pressão. E achava que não era capaz, mas também estava dando muitas desculpas, o que muitas vezes a gente tendemos a fazer. Mas, para não falar demais, eu vou partir aqui para a parte finalzinha que fala. Deus prometeu que quando Moisés tirasse os israelitas do Egito, eles adorariam o Senhor no próprio monte onde estavam conversando naquele momento. Ou seja, onde Moisés e Deus estavam conversando. Era mais uma promessa do que um sinal imediato. Como esperado, Moisés não ficou convencido. Aí ele pediu para mais esclarecimentos para Deus. E foi aí que ele pediu mais esclarecimentos sobre a identidade de Deus, afirmando que os israelitas também precisariam saber disso. Foi então que Deus se apresentou o seu nome. Eu sou o que sou. E é muito interessante, uma curiosidade até que eu estava comentando com o Jonas, que um amigo meu comentou, e ele também já sabia que quando a pessoa... naquela época, quando eles sabiam o nome de um Deus, na cultura egípcia, quando eles sabiam o nome do Deus deles, eles achavam que teriam controle sobre esse Deus. E foi por isso que Deus falou, eu sou o que sou. Porque Moisés, eu acho que na cabeça dele, poderia ter controle ou algo do tipo assim sobre ele. Mas... sem mais delongas, vamos para a perguntinha aqui, que é para vocês pensarem rapidinho, porque o tempo é curto. E aqui fala, se Deus aparecesse a você como fez com Moisés, qual seria a sua primeira pergunta? E por quê? Nossa, eu acho que teria tantas perguntas para ele, mas com o passar do tempo você vai compreendendo, o porquê daquilo. E talvez chegue um dia que você não consiga entender o porquê de tal coisa. Mas você só simplesmente sabe que foi o melhor, entendeu? Simplesmente sabe que foi o melhor e sabe que também você tem que perceber muitas coisas através disso. Acho que é por aí. E vamos para a terça-feira, que é o dia de hoje, E o tema é Discutindo com Deus, que é bastante interessante, que eu já citei aqui na segunda-feira, que foi quando Moisés começou aí a colocar muitos empecilhos. E vamos ver um pouquinho desses empecilhos? Ele estava cético e falou, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? A preocupação parecia válida. Afinal, por que acreditariam em uma afirmação tão espetacular? Especialmente vindo de uma pessoa que os havia abandonado. É verdade, isso é verdade. Deus respondeu equipando Moisés com milagres para convencer os líderes de Israel de que ele realmente não havia se esquecido deles. Esses eventos eram impressionantes, mas talvez não fossem suficientes para convencer os egípcios. É bastante complicada essa parte. Deus reconheceu que o povo ainda não poderia acreditar em Moisés
Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio irá se transformar em sangue sobre a terra. Moisés estava começando a ficar sem alternativas para fugir disso. E então voltou a focar em si mesmo. Você escolheu a pessoa errada. O senhor que é o líder, e todo mundo sabe que líderes precisam ser bons oradores. Moisés acreditava que essa desculpa seria suficiente. Quem nunca, né? Tipo assim, no grupo de escola ou em alguma coisa da igreja que as pessoas, não, tu é o líder, né? Vai tu. Aí fica aquela discussão, não, mas tu fala melhor, né? Não sei o que. Pronto, Moisés estava com essa desculpinha, entendeu? E é interessante que a resposta de Deus, no entanto, mostrou que ele estava ciente da limitação de Moisés, mas o escolheu assim mesmo. E vocês já ouviram, né, que até Jonas destacou que Deus falou: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? A história de Moisés nos lembra de que as deficiências físicas não impedem Deus de usar as pessoas para cumprir seus propósitos. Por fim, em uma tentativa desesperada de evitar o envolvimento, Moisés pediu simplesmente: Ah, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. E Deus respondeu: E quanto ao seu irmão Arão, o levita? Veja, ele está vindo ao seu encontro. Ele será o seu porta-voz e você será como Deus para ele. Por fim, Moisés cedeu, não apresentou mais desculpas, retornou para casa e pediu permissão ao sogro para voltar ao Egito. No fim das contas, Deus estava certo. Moisés realizou sinais como Deus havia ordenado e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. E quem eles adoraram? O Deus cujo nome é Eu Sou, o Criador que existe por si mesmo, que é a própria fonte da vida. Caramba, bicho. Eu acho muito interessante, porque foi uma luta. Moisés foi teimoso. Foi teimoso e que, assim, a gente também, acho que a gente é, né? A gente é também, a gente é teimosinho também. A gente é pior que Moisés. É verdade, é verdade. E é bem interessante você ver, né? Porque até eles, né? Deus passou dificuldade com eles, de certa forma. Tipo assim, porque foi uma luta, né? Pra Deus também. Mas eu sabia, é você. Por mais que você tenha suas limitações, suas preocupações, essas questões suas, você consegue. Quando eu escolho uma pessoa para o meu propósito, eu sei que ele é capaz, entendeu? Eu consigo. O Espírito Santo, eu posso habitar nessa pessoa, entendeu? E ela pode fazer grandes coisas em meu nome, através de mim. Porque sem ele a gente não consegue fazer nada. A gente já tem total certeza disso. Por mais que Moisés tentasse recusar, Deus já tinha escolhido ele. Não podia levantar outra pessoa, porque era Moisés que iria. A não ser que Moisés não quisesse de jeito nenhum, aí Deus teria que ir atrás de outro. Mas a gente pode perceber que era Moisés a quem Deus tinha escolhido. E se Moisés estava tão implicante assim em aceitar, ele poderia saber que o Espírito Santo poderia capacitar ele. Exatamente. E é bastante interessante isso aqui, né? Que é a parte final que fala: o Deus cujo nome... E quem eles adoraram? O Deus cujo nome é Eu Sou, o Criador que existe em si, existe por si mesmo e que é a fonte de toda da própria vida. Cara, isso é incrível. E tem uma pergunta aqui que é bastante interessante. Se você fosse ter uma discussão com Deus, qual seria a sua queixa? Qual seria a sua queixa? Qual seria a minha queixa? Qual seria a sua queixa? Exatamente. Qual seria a sua queixa? Eu creio que, com certeza, teve muitos momentos das nossas vidas que a gente teve muitas coisas para falar com Deus, né? Teve muitas... não aguento mais, tá horrível, meu Deus. Assim, muitas coisas assim. Com certeza, todos nós tivemos esse momento assim. Mas o importante é que Deus sempre concede a resposta e a paz que a gente precisa, né? Às vezes a resposta é o silêncio, às vezes a resposta é uma resposta, às vezes a resposta é algo que você vê
mas ele sempre fala de alguma forma. Com certeza, com certeza. Então nunca deixe, sabe? Nunca se permita achar que você está sozinho, ou que Deus te abandonou, ou que as coisas não vão dar certo. Se você confiar nele de verdade, se você falar com ele, pode ter certeza que ele estará cuidando de tudo. E você também tem que fazer a sua parte, viu? Porque senão as coisas não vão andar. Bom, pessoal, e é isso. Eu fico muito feliz por a gente ter conseguido, né, resumir bastante a lição e ter passado para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e espero de todo o meu coração que vocês possam estudar na casa de vocês os capítulos que a gente falou aqui, o Mergulhando Fundo também, que é muito importante, que vocês possam meditar e tirar as opiniões de vocês também e estudar bastante a lição. A gente vai continuar a partir de agora também postando, amanhã vai ter mais e espero que vocês possam continuar nos acompanhando. E mais antes, vamos fazer uma oração, Jansen? Vamos. Pai querido, Pai celestial, muito obrigado porque nós acordamos, meu Deus, mais um dia. Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã também, meu Deus. Muito obrigado porque nós estamos aqui e muito obrigado porque nós temos tudo necessário para aprender sobre o Senhor. Nós temos um telefone, temos a Bíblia disponível, não somos perseguidos ainda. E muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos deu para estar com o Senhor. Por favor, Senhor, nos permita te colocar em primeiro lugar e nos permita entender, meu Senhor, o nosso chamado. Cada um de nós tem um, meu Deus. E que nós possamos não recusá-lo, assim como Moisés tentou inúmeras vezes, Senhor. Mesmo que nós sejamos teimosos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e se esforce, meu Deus. Pegue na nossa orelha para que a gente faça o que a gente tem que fazer, o que o Senhor pede para a gente fazer. Meu Deus, por favor, abençoe esse dia, que seja um dia produtivo, meu Senhor. Que nós possamos não só ter esse momento com o Senhor, mas que nós possamos ter esse dia inteiro com o Senhor, colocando o Senhor em cada detalhezinho que a gente fizer. Senhor Deus, Espírito Santo, por favor, vem em nós. Por favor, Senhor, habita em nós, Espírito Santo. Enche-nos de Ti. Por favor, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos ajuda a entender, nos dá sabedoria, meu Pai, e tem misericórdia dos Teus filhos. Que o Senhor possa, por favor, habitar conosco e nos acompanhar nesse dia inteiro. É só o que te peço, te agradeço por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Redes sociais vão estar aparecendo aqui. Se vocês puderem dar like, se inscrever, comentar e nos dizer o que vocês acharam desse resumão e nos falar como está sendo o estudo de vocês, como está sendo a vida de vocês, a jornada de vocês na lição da Escola Sabatina. Coloca aí nos comentários e fala pra nós. E não se esqueçam de deixar seu like, hein? É muito importante pra gente também. Compartilhem com os amigos para que eles possam aprender sobre Deus. E que essa palavra possa alcançar muitas mais pessoas, gente. Então compartilhem bastante. E é isso, fiquem com Deus e tchau, tchau.